Bom dia, Manuela. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Sofia. Bom dia, professora. Bom dia. Vai entrar mais alguém? Deixa eu ver quem comentou lá no grupo. Gente, é o seguinte. Antes de começar a nossa aula, eu acho que eu ainda não falei isso com vocês, então, outros professores já devem ter falado aí, mas eu vou reafirmar porque eu ainda não falei. A gente teve uma reunião na quarta, e aí foi se discutindo várias coisas nessa reunião, e uma das coisas que se discutiu nessa reunião é que a gente vai ter 20 pontos da nossa nota, ou 20 pontos da nossa nota, não sei se já falaram para vocês, mas 20 pontos da nossa nota eu vou dar, e todos os professores vão dar, pela participação, pela presença na aula e pela câmera ligada. Então, o que acontece? Todas as aulas aí, então, a gente vai contabilizar o aluno que estiver participando, o aluno que estiver com câmera ligada, e para ele fazer isso, ele tem que estar presente, né? Então, não precisa nem falar que ele tem que estar presente. Então, o aluno que estiver com câmera ligada e participando aí, no fim vai ter aí seus 20 pontos aí de participação. E quem não fizer isso, consequentemente, mas aí vocês, eu não vou ficar brigando, liga a câmera, liga a câmera, liga a câmera, porque é muito cansativo ficar assim. Então, gente, já saibam que vale 20 pontos estar com a câmera ligada e estar participando aí. E aí, vocês aqui, porque eu já estou marcando a atividade avaliativa, mas com vocês ainda não, porque o livro não acabou. Então, se vocês forem olhar aí, o livro 4 ainda está... Oi? Eu vou ficar com a câmera desligada porque ontem à noite eu chorei e tal. E agora meu rosto tá muito inchado. Tá bom, mas nas próximas aí já fica ligada que câmera tem que estar ligada. E aí a participação é relativa aí à câmera ligada. Por que, Jéssica, diz? Porque, gente, acontece demais. E eu não dou aula só na Libra, eu dou aula em vários lugares. O que tem acontecido com os alunos é o seguinte: a gente está aqui dando aula e acontece de eu estar dando aula para ninguém. Eu estou aqui falando, tem 10 alunos ali com o nome aparecendo aqui para mim. Mas qual que é a certeza que eu tenho que o meu aluno está me vendo, está me ouvindo, está prestando atenção em mim? Olhar no rosto de vocês. Quando eu olho no rosto de vocês, eu sei até que vocês estão entendendo ou não. Porque quando não está entendendo, o rosto diz isso. A feição diz que você não está entendendo. Então, é por isso que está aí, vai se dar até nota para quem estiver aí com a câmera ligada, quem participar. Então é isso aí, galera. E quanto às atividades avaliativas, gente, a gente ainda não acabou o livro 4. Assim que a gente encerrar o livro 4, vamos fazer aí uma atividade avaliativa. Eu ainda não marquei o de vocês, porque ainda falta muita coisa para o livro 4. A gente ainda está no sistema de gestória ainda na metade. Metade não. 70% do sistema de gestória aí. Faltam uns 30 ainda para a gente falar do sistema de gestória. Então, ainda falta um tempo aí. Mas assim que a gente acabar o livro 4, vocês podem ter certeza que tem atividade avaliativa. Provavelmente
vai ser na outra semana. Provavelmente semana que vem eu acabo o livro 4 aí. Nas próximas 2 aulas eu devo acabar o livro 4. E aí, gente, só atentando também, só lembrando vocês, ao fim do livro 4, eu preciso de todas as atividades aí do livro 4. Então, eu preciso que vocês tenham feito. Então, quem tiver muito atrasado aí com o livro, corre para não chegar no dia lá de entregar, não ter o livro 4 pronto. Maria Luísa, que entrou depois aí, bom dia. Eu tô falando, Maria, que assim que a gente encerrar o livro 4, eu vou passar uma atividade avaliativa e vale 20 pontos estar presente na aula, participando e com a câmera ligada. Então, só para dar um lembrete aí que você entrou depois. Então, gente, vou compartilhar minha tela aqui. A gente está falando sobre o sistema digestório. Eu vou continuar falando sobre o sistema digestório. Vou colocar o slide aqui. DNA não, DNA é no ano. Ano que vem a gente entra em DNA com vocês. Então vamos lá, gente. Na última aula, o que eu falei? Gente, eu já falei sobre tanta coisa, né? Mas já falei sobre as glândulas anexas, que lá a gente tem lá o pâncreas, as glândulas salivares. A gente tem ali o fígado também, que é um... Deixa eu só aceitar um pouco aqui. Que é uma glândula aí anexa. A gente falou nas últimas aulas sobre a boca, e a gente viu aí que através só de olhar para a dentição de um ser, a gente sabe ali se ele é carnívoro, se ele é herbívoro, se ele é onívoro, só de olhar para os dentes. A gente sabe. Por quê? Porque é claro que um carnívoro tem que ter um dente afiado para quebrar ali o alimento dele. Então, só de olhar para a dentição, a gente sabe ali que tipo de alimentação aquele ser ali tem. Falei com vocês, gente, na última aula, sobre, deixa eu passar aqui, sobre o estômago. Então, no estômago, gente, acontece uma grande quebra aí de alimento, e a gente viu que lá dentro do estômago a gente tem ali o suco, a gente tem ali um ácido, né, dentro do estômago, e esse ácido, ele vai ali quebrar o alimento. A gente tem um suco gástrico, então, dentro do estômago, que serve para quê? Para quebrar o alimento. E, às vezes, quando a gente come e volta esse alimento, a gente sente queimação. Por que a gente sente queimação? Porque o suco é ácido, gente. E aí, quando volta queimando mesmo, e literalmente queimação. Então, a gente falou sobre tudo isso aqui, a gente falou também sobre a saúde do estômago. Então, é importante a gente ter bons hábitos alimentares, não ser tão estressado. Isso é uma coisa que serve para mim. Gente, eu sou tão estressada, vocês não estão entendendo. Agora mesmo, vocês olham para essa cara plena aqui, 7 horas da manhã, 8 horas, mas eu sou tão estressada, vocês não estão entendendo. Eu estresso com quase tudo. E aí eu fico pensando, gente do céu, meu estômago deve estar gritando para mim ter uma gastrite ali, nervosa daqui para ali. Por quê? Eu sou muito estressada. E o estresse também, o excesso de estresse gera aí problemas no estômago. Isso aqui tudo eu falei na última aula. E se a gente for olhar aqui, ó, então eu falei sobre a boca, falei aqui, ó, sobre as glândulas salivares, o esôfago é só um tubo, e aí falei sobre o esôfago, né? E estômago na última aula. O que vem agora? Vem os intestinos. Então a gente vai falar hoje, a gente começa aí, a gente vai falar sobre os intestinos, acredito, não sei se vai dar tempo de falar dos dois, mas principalmente a gente vai falar hoje sobre o intestino delgado, que é o primeiro. E aí a gente vai falar sobre ele hoje, que depois do estômago aqui, o que eu tenho? Intestino delgado. É o mais fininho aqui, ó. As nossas avós, não sei se é de vocês, mas pelo menos minha avó chama isso aqui de tripa. Não, a tripa do povo saindo para fora. Minha avó chama isso aqui de tripa, mas não é tripa, né, gente? São os intestinos aí, que o povo de antigamente chamava de tripa. Então, intestino delgado e grosso. Então, intestino delgado primeiro. Gente, ele faz parte aí do tubo digestório e ele se localiza logo depois do estômago. Então, a comida vai ficar ali 2 horas ali dentro do estômago, mais ou menos 2 horas dentro do estômago. Depois disso, aí a comida vai ser quebrada, vai virar, gente, um caldo. Você já viu, é nojento, mas você já viu quando você vomita? Na maioria das vezes, quando você vomita, sai o quê? Um caldo. Por quê? Porque aquilo provavelmente saiu lá do seu estômago, começou a ser quebrado ali, e volta aquele caldo delicioso aí, hein, gente?
E aí, o que acontece? Quando você vomita e a coisa está inteira, é porque ainda não fez a digestão. Ainda nem começou o processo de digestão. Você já viu que quando você está muito ruim, quando você está muito doente, você come um trem e já volta na mesma hora? Por quê? E por que que geralmente vai voltar ali mais inteiro? Por que que volta mais inteiro? Porque não deu tempo nem do estômago começar a quebrar. Quando dá tempo do estômago começar a quebrar, você vomita ali o caldo da coisa. Pode falar, Sofia. Professora, a senhora sabe dizer por que quando a gente está, às vezes algumas pessoas quando estão muito doentes, elas vomitam sangue? Vomita sangue. Aí que tá a coisa. Mas, aí seria quase que um médico para falar aqui. Mas assim, se a gente for parar para pensar, provavelmente tem que ter ali no tubo digestório alguma coisa sangrando, né? Para voltar sangue. Então, assim, e assim, o que acontece? Quando geralmente as pessoas estão muito ruim, que chega a vomitar, por exemplo, isso, ela já vomitou todo o resto. Ela já vomitou comida, ela já vomitou ali o suco gástrico. Você já viu que, por exemplo, quando você fica doente, a primeira coisa que volta é a comida que estava lá dentro. Então, volta a comida. Aí depois, se você continuar vomitando, o que vai começar a sair? Já viu que começa a sair um negócio verde, um negócio que chega a sair queimando sua garganta? Vocês já passaram mal a esse ponto? Eu já passei mal a esse ponto. A primeira coisa que sai é a comida que estava ali. E aí, se você continua vomitando demais, o que vai começar a sair ali? O suco gástrico. O tanto que é que, geralmente, quando você passa muito mal, o primeiro vômito sai comida, o segundo sai muito ácido, sai queimando demais, porque é o suco gástrico que está voltando. E aí, provavelmente, Sofia, não tenho certeza disso, porque eu não sou médica, mas provavelmente ali você já está começando a ferir seu estômago, porque não tem nada lá dentro. E aí você só tem um suco gástrico comendo seu estômago ali. E aí o que acontece? Eu não sei se você sabe aí, mas eu falei na última aula, mas, por exemplo, as úlceras nada mais é que ferida. É uma ferida no seu estômago. Então, provavelmente, se você estiver vomitando sangue, significa que você está com a ferida ali. Aí isso eu não tenho certeza, mas provavelmente aí pensando, se a gente pensar um pouquinho, tem que ter ferida ali dentro. Quando eu era mais nova, eu tenho intolerância à lactose, né? E aí eu ficava comendo coisa que eu não podia, mesmo sabendo que eu não podia, eu comia. E aí teve um dia que eu fiquei tão ruim assim que eu vomitei sangue, eu tive que ir no médico. E aí você começou a vomitar demais? Sim, eu comecei a vomitar, e aí tá bom, parou. Aí quando foi assim de madrugada, eu vomitei e saiu um monte de sangue, um monte de, tipo, estranho. E aí o que acontece? Se você for olhar, os primeiros vômitos geralmente sai comida. Se não tiver feita a digestão, o primeiro sai comida. Ou sai ali aquela gosma ali cheia de... Mas enfim, aqui, não vou nem dar detalhes, você já sabe, né? Todo mundo aqui já vomitou. Mas, então, aí se você for vomitando, aí daqui a pouco começa a sair o suco gástrico, porque não tem nada no seu estômago e seu estômago tá mandando para fora. E aí, daqui a pouco, se não tem mais nada ali, o que sai? Então, tende a sair o quê? Porque o que acontece? O suco gástrico, gente, ele é produzido quando vem comida. Então, ele tende ali, o seu estômago vai tender a produzir suco gástrico quando vem comida. Se não tá vindo nenhum, e você mesmo assim quer vomitar, aí sai o quê? Então, aí é só para vocês refletirem na coisa. Né, Jéssica? Você tá sendo nojenta hoje com essa conversa aí toda. Mas, enfim, gente, é isso aí. Vamos dar sequência para a coisa aqui. Então, gente, depois do estômago, depois que a sua comida sai do estômago e ali ela já virou uma papa, ela já virou o líquido, vai descer só o líquido do estômago para o intestino. Na hora que chega lá no intestino, o que vai acontecer lá? O que acontece lá? Gente, acontece mais quebra. Mais quebra de alimento vai acontecer no intestino. E uma coisa muito importante, a principal função do intestino é ele que absorve nutrientes. É ali que seus nutrientes vão ser absorvidos para levar para a corrente sanguínea e mandar para todas as células do seu corpo. Então, basicamente, todos os nutrientes que você precisa lá, carboidrato, proteína, lipídios, vai ser quebrado e é aqui que vai ser absorvido. A gente vai ver que o intestino delgado é o que absorve quase que tudo. Sobra só um pouquinho para o intestino grosso. Então, o intestino delgado, gente, lá dentro do intestino, então, tem várias enzimas que vão quebrar esse alimento ainda mais.
Jéssica, mas que tanto de quebra? Gente, é exatamente isso. O alimento tem que ser muito quebrado para ser absorvido. Tem que ficar lá. Nossa, tem que ficar muito pequeno. E aí, então, o que acontece? Então, é no intestino que acontece essa absorção de nutrientes. Então, as paredes do intestino vai absorver os nutrientes. Então, se você está com um problema intestinal, a tendência ali é que você fique fraco. Por quê? Porque o seu corpo não vai estar absorvendo ali os nutrientes e consequentemente, não vai estar absorvendo aí energia. E a gente come para quê, gente? A gente come para absorver energia e nutrientes. Se seu intestino não estiver absorvendo, você vai ficar como? Fraco, né? Porque aí não vai ter nenhum dos dois lá. Mas vamos dar sequência na coisa, então. Gente, e olha para vocês verem, isso aqui é muito interessante. O intestino ele tem cerca aí de 6 metros de comprimento. Jéssica, eu particularmente tenho 1,58 m, gente. E 6 metros, meus intestinos aí medem 6 metros. Gente, é muita coisa. É muita coisa. Você vê o tanto que ele tá. Não sei se vocês já viram, gente. Eu vou com outra nojeira aqui para vocês essa hora. Não sei se vocês já viram, mas uma pessoa que quando acontece, por exemplo, um acidente e chega a romper a parte aqui da barriga, você já viu o que voa ali? É nojeira para essa hora, gente, mas é só para ligar vocês na coisa aqui. Os intestinos aí são muito grandes. Então, ele é um pedaço mesmo de fita aí grande. Só que ele tá bem comprimidinho ali na sua barriga ali, por isso que não aparece tanto. O bom mesmo é ver a cara de vocês aí olhando para mim. Que nojeira, Jéssica. Mas por que tem que ser tão grande? Por que tem que ser tão grande? Manuela, o que acontece? O processo de digestão é um processo demorado. Tem que ser um processo demorado. Por quê? Porque é tanta quebra até o seu corpo ali absorver tudo aquilo ali, tem que ter quebra demais. Se fosse um tubo fininho ligando da boca até ali o reto, por exemplo, o ânus, seria muito rápido. O alimento passaria pela boca e cairia lá embaixo. E olha o que acontece. Isso é importante. Se você ver aqui, ó, olha o jeito que tá os intestinos aqui. Olha pra você ver o intestino delgado, que é o mais fino ali. O que acontece? Ele precisa ser tão grande para o alimento parar ali. Então, ele precisa ficar parado ali por horas. Para quê? Para acontecer a quebra do alimento ainda mais e ser absorvido. Se fosse pequeno, não daria tempo. Entendeu? Entendi. Então, precisa ser grande aí a coisa. Então, gente, olha aqui para vocês verem, então. Deixa eu só chegar esse negócio. Então, esse órgão, gente, ele tem cerca lá de 6 metros de comprimento, muita coisa, né? E 4 centímetros de diâmetro. 4 centímetros é pequenininho. Então, ele é fininho, mas ele é grande. Sendo dividido em 3 regiões, a gente tem, então, primeiro, o duodeno, que é 25 centímetros. Então, ele é mais ou menos o duodeno. É uma parte assim do intestino, né? E aí, ele é mais ou menos desse tamanho. Aí, seguindo lá, a gente tem o jejuno, que é 2,5 metros. E, por fim, a gente tem o ilho, que é 3,5 metros. Então, dando origem aí ao meu intestino. Então, a digestão, gente, ocorre predominantemente no duodeno, que é o primeiro lá. E nas primeiras porções do jejuno. Enquanto as porções mais inferiores lá do jejuno e o ilho são responsáveis ali pela absorção de nutrientes, de vitaminas, de sais minerais. Então, olha para você ver que interessante. Eu falei para vocês que os alimentos, quando eles caem no intestino delgado, primeiro eles vão ser quebrados. Eles vão ser quebrados ainda mais. Isso acontece praticamente aonde ali? No duodeno. Então, nessa primeira parte do intestino, que tem 25 centímetros, quebra ainda mais o alimento ali. Aí, o que acontece ali? E vai acontecer no duodeno, um pedacinho ali do jejuno. E no resto, no fim do jejuno e no ilho, acontece o quê? A absorção desses alimentos. Então, no duodeno e num pedacinho do jejuno acontece ali quebra, a digestão vai acontecer ali também, e no fim do intestino aí que pega o final do jejuno e ilho, acontece a absorção dos alimentos. E aí, então, vai absorver o que ali no intestino delgado? Vitaminas, sais minerais e outros nutrientes. O que é absorvido no intestino
grosso, gente. Fibra e água. Fibra e água praticamente é... Então, sobra lá para o intestino grosso, fibra e água. Então, basicamente, vocês já viram, por exemplo, a questão que fibra, quando a gente come muita fibra, a fibra é mais difícil de ser digerida. Por que é mais difícil de ser digerida? Porque vai ser absorvido só lá no intestino grosso. Então, olha a quantidade de coisa que tem que passar. Tem que passar pela boca, tem que passar pelo esôfago, tem que passar pelo estômago, tem que passar pelo intestino delgado, para ser absorvido lá no intestino grosso. Então, gente, basicamente essa aqui é a ideia da coisa. Intestino delgado serve para quê? Para absorver nutrientes, vitaminas e sais minerais. E ele também quebra um pouco do alimento. Um pouco da digestão acontece lá no intestino delgado. Vai acontecer aonde? A digestão vai acontecer principalmente no duodeno, aí que é o início do intestino delgado, e um pedaço do jejum. A absorção acontece no resto aí. Até aqui tá indo, gente? Tá dando para entender a ideia? Sim. Deixa eu só beber uma água, porque tá tenso aqui. Minha garganta tá terrível. Vou beber também. Vamos lá então, gente, entender mais como que funciona o processo aqui dentro do intestino. Gente, acontece muita coisa, né, no intestino. Vamos lá então dar sequência aqui. Eu coloquei aqui o esfíncter piloro. Jéssica do céu, o que é isso? Gente, quando eu estava falando lá no estômago, eu estava falando do estômago, eu falei que é o seguinte. Deixa eu voltar aqui no estômago aqui, se meu computador colaborar comigo. Eu clico nas coisas, não vai, mas foi aqui. Então, o que acontece? Quando o alimento chega no estômago, gente, ele precisa ficar lá umas 2 horas, dependendo do alimento, até mais. Dependendo da hora do dia, dependendo se você está deitado ou não. Porque geralmente você já viu que aquela questão assim, a digestão demora mais se você estiver ali deitado. Tem toda essa questão também, depende do tipo de alimento. É óbvio, gente, que acontecer a digestão, por exemplo, de um alface é muito mais fácil do que fazer a digestão, por exemplo, lá de um pedaço de carne. É óbvio que é. Por quê? Porque você praticamente, gente, quando você mastiga um alface, praticamente você manda para o estômago o negócio já quase que pronto. Ele não precisa quebrar ali tanto, mas um pedaço de carne ele vai precisar quebrar. Então, o alimento ali, quando ele vai para o estômago, ele precisa parar ali. E existe um negócio chamado esfíncter piloro. O que é o esfíncter piloro? É que faz com que o estômago meio que feche o alimento ali dentro. Para quê? Para o alimento parar ali. Então, esse esfíncter piloro fecha ali para o alimento parar e o estômago poder quebrar, e depois ele abre de novo para seguir ali para o intestino delgado. Então, vamos voltar lá para o nosso slide, né? Então, o esfíncter piloro, ele separa o estômago aí do duodeno, que é a primeira parte ali do meu intestino delgado, né? E aí nessa parte, gente, é aonde ali o pâncreas libera o suco pancreático, e também acontece ali, gente, também nesse lugar ali no duodeno, que tem ali também o suco entérico. O que é o suco entérico? É um suco que o próprio intestino delgado produz. E também é ali que o fígado manda a bile. Lembra que eu falei para vocês que a gente tinha as glândulas salivares, que é uma glândula anexa, a gente tinha o pâncreas, que produz suco pancreático, e a gente tem ali o fígado, que produz a bile. Aonde é jogado tudo isso? É jogado ali no início do intestino delgado. Para quê? Gente, esses sucos, eu falei de 3 aqui, suco pancreático, suco entérico e a bile. Para que serve esses 3 aqui? Quebrar alimento. Eu não falei para vocês que no duodeno, que é o início do intestino que começa, ali acontece quebra também de alimento? No início do intestino delgado também acontece quebra de alimento. E aí ali então é jogado um monte de suco, um monte de coisa ali, que tem um monte de enzima
para acelerar o processo de quebra dos alimentos bem ali no duodeno. Então, esse negócio é quebrado, chega ali um monte de gordura, e quem faz a quebra de gordura é a bile, e aí, então, chega um monte de bile ali, que vem lá do fígado, para quebrar essa gordura, quebrar nutriente, quebrar um monte de coisa, para ser absorvido nas etapas seguintes ali do intestino delgado. Então, tudo isso, gente, é jogado ali no duodeno. Por que é jogado no duodeno? Eu não acabei de falar para vocês que aqui, ó, no duodeno é que acontece ali quebra de alimentos, acontece quebra de alimentos ali também. Então, basicamente, gente, no duodeno é jogado um monte de líquidos ali com enzimas que vão ajudar aí, vão acelerar o processo de quebra desses alimentos ainda mais. Para quê? Para que nas próximas partes aí do intestino delgado esse alimento possa ser absorvido em forma de nutrientes. Tá dando para me acompanhar, gente? Sim. Eu sei que é muita coisa, mas é só para vocês entenderem. Olha, a lógica da coisa aqui. Passou pela boca, esôfago, tem a faringe também, né? Boca, faringe, esôfago, estômago fica mais ou menos aqui debaixo do peito. Então, chegou no estômago, ele para, o alimento para, fica mais ou menos umas 2 horas ali. Depois dali, ele vai para o intestino delgado. Intestino delgado, a primeira parte do intestino delgado é o duodeno. Vai ter quebra de alimento. Gente, tem quebra de alimento na boca, tem quebra de alimento no estômago e tem quebra de alimento no início do intestino delgado. Quebra de alimento praticamente nesses 3 lugares aí. Para quê? Para depois isso ser absorvido. Então, vamos lá. Então, no suco pancreático, gente, há diversas enzimas aí misturadas aí. Então, tanto no suco pancreático quanto no suco entérico, você tem ali um monte de enzima. Jéssica, o que é enzima? Não lembro mais, você já falou, mas eu não lembro. Enzima, gente, é um tipo de proteína. O que elas fazem? Elas aceleram o processo de quebra ali. Então, por exemplo, se não fossem as enzimas, a digestão demoraria, ó, horrores. Então, graças às enzimas que tem lá no suco pancreático, você tem enzima ali no suco entérico, você tem enzima nas glândulas salivares, que na saliva da nossa boca você tem enzima, para que o alimento se quebre de forma mais rápida. Então, gente, no suco pancreático ali, há diversas enzimas. E aí elas pegam ali aquele quimo. O que é o quimo? É aquela massa alimentar que sai do estômago. Porque quando chega no intestino não é mais comida, é uma massa ali alimentar. Nem vou voltar a focar nessa nojeira, né? Mas é aquela massa lá, que vocês sabem qual que é. Então, gente, quando esse quimo chega lá no intestino delgado, e aí vai ter mais quebra através do suco pancreático, suco entérico e através da bile. E ali tem um monte de enzimas ali, então, para quebrar. Existe uma enzima para quebrar cada coisa, gente. Tem um monte de enzimas ali nesses sucos aí, no pancreático, no entérico. Uma coisa importante, eu já falei sobre isso. Quando eu estava falando de proteína, eu falei sobre isso, mas vou repetir. Gente, o nosso corpo tem tanta proteína, enzima é um tipo de proteína, tem tanta proteína. E uma coisa importante, e eu já falei, mas vou repetir. Por que é importante lá não ter febres altas, tentar controlar a febre? Porque, gente, quando a gente tem febre elevada, sabe o que acontece com essas proteínas? E a enzima é um tipo de proteína? Elas desnaturam. Acontece o que a gente chama de desnaturação proteica. O que é isso? Elas param de funcionar. E aí, se a proteína para de funcionar, olha o primeiro prejuízo aqui. Eu estou te mostrando um prejuízo. Tem como ter digestão sem ter enzima? Tem, mas demoraria horrores. Você ficaria com a comida aí, imagina você ficar com a comida 7 dias no seu estômago. Pensa. 7 dias com a comida no seu estômago, mais uns 10 no seu intestino. Pensa. 17 dias com a comida no estômago, o nosso estômago já estaria explodido. Eu não aguentaria a quantidade de comida que a gente tem aí. Que a gente come. Então, o que acontece, gente? Por isso que é importante manter a temperatura do nosso corpo em condições ideais. Por quê? Porque a enzima é um tipo de proteína. E se eu elevo demais, o Zoom já avisou que está acabando. Para de falar, Jéssica, que o Zoom está acabando. Então, se eu vou lá e tenho temperaturas muito elevadas no meu corpo, a tendência é que essas proteínas
desnaturem. Ou seja, parem de fazer a função delas. Não vai ter digestão mais nesse corpo. Se você quiser, a digestão vai ser devagar, Jéssica, porque a temperatura não está adequada. Então, é como se elas fizessem assim, as proteínas falam assim, olha, para mim trabalhar, eu preciso de uma temperatura ideal para mim e eu preciso de um clima agradável, senão eu não trabalho. Se eu fosse fazer isso, gente, meu Deus do céu, se eu fosse falar assim para os meus chefes, eu só trabalho se tiver ar-condicionado. É quase que isso que a proteína, as enzimas falam para a gente. Olha, eu só trabalho se estiver na temperatura certa, no pH certo. O que é o pH? Não pode nem estar ácido demais, nem básico demais. Tem que estar neutro. Tem que estar ali numa... É claro que tem enzimas que atuam em diferentes tipos de pH, mas tem que estar agradável para ela. Se não tiver, ela desnatura e para de funcionar. Por que você está falando isso? Gente, porque o processo de digestão, se não fosse as enzimas, que são um tipo de proteína, demoraria horrores. E aí, graças a ela, acontece rápido. Então, a gente tem lá várias enzimas. Eu coloquei aqui, ó. E a gente tem lá enzimas peptídicas. Peptídicas é porque quebra os peptídeos. Então, peptidases, que quebram ali peptídeos. Que são ali aminoácidos. A gente tem ali enzimas nucleases. A gente tem ali enzimas lipases pancreáticas. A gente tem ali amilases pancreáticas. Jéssica do céu. Enzimas tripsinas. O que é isso? Cada enzima dessa quebra uma coisa diferente. Então, não pensa que é assim, não. Uma proteína faz tudo. Não. Coisa não é assim, não. Uma enzima tem ali a função de acelerar, quebrar um certo tipo ali de nutriente. Não são todas as enzimas que quebram tudo. E aí, gente, o suco entérico produzido pelas células da parede intestinal é rico também em enzimas digestivas. Jéssica, tem enzima em tudo? Sim, tem enzima em tudo. Porque se não tiver, o processo demora. E aí, gente, então a gente tem lá enzimas digestivas tais como sacarases, maltases, lactases. Provavelmente aí a Sofia tem um problema aí com as enzimas lactases, porque se não está quebrando, elas não estão digerindo aí lactose. Então, ela provavelmente tem um problema aí com as enzimas lactases. Então, a gente tem lá enzimas lactases, nucleases, peptidases. Então, gente, o que acontece? Nesses sucos todos aqui, ó, no suco pancreático, no suco entérico, tem enzimas que quebram os alimentos. A gente tem uma enzima para cada coisa ali que quebra uma determinada coisa, que acelera o processo de quebra aí, e são diferentes. Então, eu falei vários nomes aqui de enzimas para vocês. Em seguida, gente, os movimentos peristálticos. O que é movimento peristáltico? A gente tem ali... Você já parou para pensar como é que esse alimento desce? Gente, o nosso corpo meio que vai se movimentando ali e mandando esse negócio para baixo. Tem um monte de contrações ali que seu corpo vai fazendo e vai mandando o alimento para baixo. Então, ele faz o quimo. O que é o quimo? É o alimento ali que veio do estômago, é aquela sopa deliciosa lá. E aí, esses movimentos faz esse quimo se misturar com o suco entérico, com o suco pancreático, com também ali a bile. E aí vira o quê? Vira o quilo. Então, de quimo passa a ser quilo. O que é o quilo? É quando eu misturo o quimo com esses líquidos aí. Aí vira lá, ó, quilo. E, Jéssica, beleza. Aí o alimento, então, se misturou com todos esses líquidos aí, começou a acontecer o processo de quebra lá no duodeno, que é a primeira parte ali do intestino. Depois, esses alimentos vão seguir para o fim do intestino para ser absorvidos aí pela parede do intestino. Gente, até aqui foi? Foi. Galera, eu já vou encerrar aqui porque faz hora que o Zoom falou que tá acabando, né? Já deve estar acabando. Então, o que acontece, gente? Então, o que eu quis falar com vocês hoje? Intestino delgado. Qual que é a função do intestino delgado? Ele quebra um pouco dos alimentos. Lá no início dele tem quebra. Então, você tem um monte de enzima que quebra esse alimento. E a segunda coisa que ele faz, absorve nutrientes.
Então, na primeira parte do intestino delgado tem quebra, e na segunda parte, ali, mais no final do intestino delgado, tem absorção de nutrientes. Mas a gente vai continuar vendo sobre ele ainda, falta um pedaço dele aqui para a gente ver. A gente vai continuar vendo sobre ele aí na próxima aula. Gente, só repetindo, porque teve gente que chegou depois na aula aí. Eu falei no início que vale 20 pontos quem tiver na aula participando e com a câmera ligada. Só para quem chegou depois aí que não ouviu, eu falei disso lá no início da aula. Então, vale 20 pontos quem tiver na aula, quem participar e quem tiver com a câmera ligada aí. Só para avisar aí quem chegou depois. Eu E liguei porque ao acordei fim atrasada, desse... tia. Oi? Eu não liguei porque acordei atrasada. Tá bom, mas a próxima aí se programe para acordar na hora certa, para ligar a câmera bonitinho. Gente, não tem problema não. Ah, Jéssica, acordei, não deu tempo de pentear. Gente, sabe como é que eu acordo? Eu acordo, levanto da cama, passo a mão no cabelo assim, ó, e já sento aqui. Tô pronta. Desse jeito que eu acordo. Então, Jéssica, tem que maquiar, passar um perfume, não sei o quê. Eu não vou sentir seu cheiro. E não preocupe também com sua aparência. Eu tô aqui para te ensinar. Você pode estar descabelada que eu vou te ensinar do mesmo jeito. Então, gente, coloca o nome de vocês aí no bate-papo agora, para a gente encerrar aqui. E, ao fim desse livro 4, a gente vai ter atividade avaliativa. E quem não começou a responder o livro 4, acho bom começar, porque eu vou cobrar ele ao fim dele. Vale nota também. E quem já colocou o nome aí já está liberado para sair aí. Muito obrigada, gente, pela participação de vocês. Até a próxima aula. E é isso aí. Tchau, professora. Bom fim de semana para a senhora. Tchau, obrigada. Para vocês também. Eu nem lembro que é final de semana. Bom final de semana para vocês, gente.